Sejam bem-vindos. Esta é a minha humilde representação do cantinho de reza de uma benzedeira. Eu sou Renata da Silva, venho da 30ª Região Tradicionalista e a minha mostra folclórica, segundo a diretriz desta ciranda, de ritos, crendices e superstições, trata de uma crença familiar e muito pessoal, que é a crença na benzedura. A sabedoria popular nos mostra que tanto o homem primitivo quanto o homem moderno sempre recorreu ao mundo mágico. Essa é uma necessidade tanto de ordem psicológica quanto de ordem física. E desde os tempos antigos, por causa da fé, os povos eles desenvolveram as suas próprias crenças. E nesse sentido, crendices e superstições, que segundo a folclorista Paula Simon chegaram no Brasil com os portugueses, significam a crença sem fundamento racional e lógico. E a benzedura, nós dizemos que ela é uma herança dos povos africanos na cultura rio-grandense. Mas o presidente do CREMERS, do Rio Grande do Sul, ele deu uma entrevista no jornal Zero Hora no passado e ele disse que esse fenômeno é uma série de práticas que faz parte da história da medicina desde o pajé. Então a origem da benzedura, ela vai misturar elementos da cultura indígena, negra e do próprio catolicismo, simbolizando assim um sincretismo religioso que aflorou-se no Brasil no período colonial, nessas regiões em que a mão de obra escrava era mais presente. A benzedura em si, ela é um ritual de palavras e gestos repetitivos que são ministrados por aquelas pessoas que a gente chama de benzedeira, que receberam de Deus o dom da cura. E elas são utilizadas para curar doenças e para afastar os males do corpo e da alma de seres humanos, de plantas e de animais. Como essa é uma crença pessoal, a minha pesquisa de campo foi feita com pessoas de maior convívio da minha família. E quem inspirou esse trabalho foi a minha tia-avó, que benze para cobreiro. A benzedura, a coisa mais importante da benzedura é o testemunho. Porque as pessoas às vezes procuram a medicina tradicional, em última instância procuram a benzedeira. E a popularidade dela se dá exatamente por causa dos testemunhos. Então eu tenho um testemunho, aos 15 anos eu tive um cobreiro no meu rosto, eu tenho uma marquinha embaixo do queixo até hoje para provar, e a minha tia-avó, ela fez essa benzedura lá em Caxias. Nos tempos modernos, por telefone, não precisa mais fazer a benzedura de corpo presente. Então eu gostaria que alguém me ajudasse a demonstrar, porque foi essa benzedura que inspirou o meu trabalho. Na classificação da benzedura, nós vamos usar a tesoura, que representa o corte do mal, e nós vamos usar 3 folhas, mais ou menos do mesmo tamanho que normalmente a benzedeira tem no quintal de casa. A classificação dela é uma benzedura de diálogo. O que isso significa? Que a benzedeira conversa com a pessoa que ela está benzendo. Tu faz a mãozinha assim, coach, por gentileza, ok. Eu vou dizer para ti o que eu corto e tu me responde, cobreiro brabo. O que eu corto? Cobreiro brabo. Te corto a cabeça e te corto o rabo. E ela faz 9 cortes na folha durante a reza. Essas folhas retornam para a benzedeira e ela vai queimar. Este é o corte do mal da benzedura. Mas, fazendo essa minha pesquisa, além de similaridades, eu encontrei muitas particularidades. Por exemplo, eu entrevistei 4 benzedeiras e um benzedeiro. Dessas 5 pessoas, apenas uma, a Dona Eunice, que é lá da cidade de Campo Bom, ela testemunhou que recebeu esse dom por intervenção divina. Os demais todos, eles herdaram como uma tradição familiar. Então a Valoriza, da cidade de Sapiranga, ela me permitiu que gravasse algumas demonstrações de benzedura que ela realiza com mais frequência. E eu achei interessante mostrar a benzedura do prato com sal, porque na família dela, ninguém ainda se interessou diretamente pelo dom da benzedura. Mas eles garantem que quando estão veraneando no litoral gaúcho, se vem uma tempestade, a filha mais velha, ela realiza conforme a mãe, ela vê a mãe fazendo e na hora a tempestade se vai. Então ela faz da seguinte forma, é um prato com sal, nós vamos ter aqui
a faca, que representa novamente o corte do mal, em forma de cruz, que é um sinal muito comum em todas as benzeduras, e a vela. Enquanto ela reza, ela coloca a vela no meio da cruz. Essa benzedura, ela é classificada como uma benzedura narrativa histórica. Por quê? Porque essa benzedura começa assim: Santo Antônio pequenininho se calçou e se vestiu. E lá pela metade da reza, ela já vai dizer assim: leve essa tempestade para o mar salgado, que não cai aqui nem em filho de cristão. Esta é a outra benzedura. Mas nós sabemos que muitas mães e avós costumam levar as crianças para se benzer desde pequenininho para mal-olhado, quebrante, proteção. Então, dessas minhas entrevistadas, o mais interessante foi o seu Pedro. Ele tem 79 anos, ele disse que ele ainda não está pronto para passar o dom dele, mas ele me demonstrou uma benzedura de proteção bem diferente. Por quê? Ele utiliza a arruda mergulhada num potinho que ele tem lá com água benta, e ele vai fazer um pouquinho diferente. Pode me ajudar de novo, por gentileza? Ele vai colocar, pode sentar aqui, obrigada. Ele vai colocar o benzido dele de frente para onde o sol se põe. Por quê? Porque assim como o sol se vai, vão-se também todos os males. Então ele diz que a melhor hora de fazer a reza é no pôr do sol. Mas como a procura é grande, não dá para fazer todo mundo no mesmo horário. A da proteção dele é diferente porque normalmente a benzedeira ela passa o galho de arruda na pessoa benzida enquanto faz a reza. Mas a dele, ele vai pegar a arruda, ele vai passar na vela, ele vai fazer a reza e depois ele coloca atrás da orelha da pessoa. E enquanto ele conversa, ele diz assim: agora tu vai para casa e quando cair, caiu. A tua proteção continua por tempo que tu precisares. Obrigada. Obrigado. Fique à vontade. Na transmissão dessa tradição familiar, o que mais me chamou a atenção realmente foi o fato de que as novas gerações elas não mostram tanto interesse. E as benzedeiras, elas não veem uma forma de como passar isso se a outra pessoa, né, não se interessa. Mas o seu Pedro, que é o da benzedura da proteção, a filha dele ela observa. Então, assim que ele estiver se sentindo que vai se juntar ao pai, ele com certeza vai fazer o ritual de iniciação dela. O perfil das benzedeiras gaúchas, de um modo generalizado, são mulheres de mais idade, de religião católica, por isso que nós temos sempre o altar com os santos, o sinal da cruz e o gesto mais usual nas benzeduras, que é a imposição das mãos. Pessoas de pouco nenhum estudo e que não cobram nada por fazer essa cura, este milagre. Neste tempo em que o mundo está moderno, os seres humanos também evoluíram, muitas outras opções surgiram, foram desenvolvidas para se realizar curas e milagres. Assim como a medicina tradicional, ela trata do empírico, do orgânico, do racional, a benzedura ela trata do simbólico, desse ritual psicológico. E nesse campo nós temos hoje os curandeiros, as casas espíritas, os próprios praticantes de Reiki, e dessa forma a crença da cura ela se propaga, mas não da forma como ela veio dos nossos antepassados, como a benzedura. Ainda assim, eu acredito, e todos que procuram esta prática acreditam, que só a fé da pessoa benzida é capaz de realizar o milagre, porque a benzedeira ela é apenas uma intermediária, o poder mesmo vem de Deus. É isto. Perguntas? Obrigada. As benzedeiras foram 4 mulheres e um homem, porque eu procurei nessas pessoas de maior convívio no meio dos meus familiares, por ser uma crença familiar. Mas na questão dos testemunhos que estão no meu trabalho escrito,
aí eu tenho mais pessoas, né, que testemunharam, que tiveram alguma cura. Eu tenho inclusive uma senhora no CTG lá da região que ela disse que ela não acredita, mas que os filhos dela todos foram benzidos porque a mãe dela levava para benzer. Então é uma questão realmente da fé pessoal de cada um, né? Em algum momento ou outro, todos não, muitos já procuraram em algum momento ou outro Uma benzedeira. Eu acredito que da minha geração para trás era muito comum, porque a minha mãe levava eu e meus irmãos religiosamente na benzedeira. Hoje já é um pouquinho mais difícil e às vezes é porque tu nem acha uma benzedeira, porque elas não estão mais tão populares, exatamente porque as pessoas se aproveitam do dom na sociedade capitalista de hoje e isso às vezes faz com que elas se retraiam. Essa foi uma dificuldade que eu encontrei em fazer com que elas se abrissem para explicar todo este ritual, porque até que ponto eu estava fazendo isso de coração bom, coração aberto, digamos assim, e até que ponto eu poderia usar de repente para outras práticas. Apesar de serem conhecidos, isso eu acredito que é uma preocupação que elas têm porque é um dom de Deus, é algo muito particular, né? Tá bem, então, Renata, parabéns pelo Isso, seu trabalho. obrigada. Eu vou deixar as lembrancinhas de vocês com os botões que vieram lá da Nossa Senhora. Minha avó trouxe todos abençoados e um galinho de arruda. Dá um cheirinho na casa e já garante a proteção. Obrigada. Volta pra Alguém passa a pegada. Certo.